Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que acompanha o nosso canal. O canal é novo, peço que você nos ajude. Você que não é inscrito, está vendo pela primeira vez, nos ajude, se inscreva no nosso canal, deixa lá o seu joinha, curte lá, assim você estará nos ajudando a ajudar muitas pessoas. A intenção desse canal não é aqui impor nada a ninguém, tá certo? É simplesmente contribuir para que tenhamos um ambiente ainda melhor, porque esta é a missão que Deus nos deu. A Bíblia diz lá nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, tá certo? Porque deles é o reino dos céus. Então, hoje estarei falando sobre casamento. O título é Casei, e agora? Tá certo? Para termos uma base para esta conversa nossa, eu estarei lendo no capítulo 4 do livro de Eclesiastes, que está no Velho Testamento. Diz assim: Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao versículo 12, que diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Em outras versões, não se quebra facilmente. O título é Casei, e agora? Certo? Como eu já disse para vocês, esta conversa nossa é apenas uma introdução, porque esse assunto ele rende muito. Você sabe que tem muitos especialistas aí que falam sobre o tema, pessoas consagradas que estão bem mais habilitadas do que eu para falar do assunto. Porém, eu sou casado há quase 30 anos, vou completar 27 anos de casado, né? E tenho uma esposa linda, abençoada, sou pai de 3 filhos e também tenho uma neta, sou avô, tá certo? Do meu filho mais velho, que deve estar com 25 anos. Se eu errei, a minha esposa deve saber a idade dele, mas é 25 anos, tá certo? Então, casei. A maioria dos jovens, principalmente o jovem cristão, já que nós estamos num contexto cristão, a maioria dos jovens, eles procuram o casamento a fim de evitar o erro, tá certo? Talvez ele pode encontrar uma moça, gostar dela, enamorar-se dela, e por uma situação, um acidente qualquer, eles podem acabar fazendo coisas que sistematicamente é somente para casados, tá certo? Mas no contexto que nós estamos vivendo hoje, em que muitos dizem aí que tudo pode, sem ao menos fazer uma análise de causa, sem ao menos fazerem uma avaliação de impacto de que isso pode ocasionar ou trazer de ruim para a sociedade, eles dizem que tudo pode, tá certo? Mas dentro da legalidade, dentro de uma ordem legal, tem coisa que é para casado, só para casado. Você casou, mas agora, igual eu disse, muitos jovens procuram o casamento para resolver apenas um problema, o problema de se envolver com uma pessoa sem estar casado, onde a igreja interpreta que é pecado, e a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito, e que não podemos, tá certo? E não podemos pecar com o corpo, tá certo? O apóstolo Paulo diz, o verso 15, capítulo 6
do livro de 1 Coríntios diz, e o verso 16 diz, o verso 15 e 16 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falarei membros de uma meretriz? Não por certo. Tá certo? Então, atos, né, sexuais antes do casamento constituem pecado segundo a palavra de Deus. Então, a maioria dos jovens, eles procuram casar para resolver essa parte, mas esquece das outras. Tudo bem, ele fez certinho, ele cumpriu a regra certinho, as famílias se reuniram, casou, mas ele estava preparado para resolver esse problema, mas ele esqueceu dos demais problemas. Mesmo que as pessoas casam-se, eles não estão livres ou isentos de serem surpreendidos por alguma coisa no meio da sua caminhada. Exemplo, casal novo, né? A mulher é nova, o rapaz é novo. Outra pessoa, por exemplo, o rapaz, sendo o rapaz, como ele sai para trabalhar e tudo mais, então ele tem a probabilidade de ser induzido por outra mulher. E da mesma forma, a moça, o novo casal, eles estão correndo o risco de ser induzido por outras pessoas, provavelmente que gostou deles. Então, às vezes a moça casou, mas tinha um outro rapaz interessado nela. Às vezes a moça casou, tinha outros admiradores. Então agora, o novo casal precisa agora estar preparado para enfrentar isso, o assédio, entendeu? O assédio daquela fase de idade. Você casou aí a moça com seus 18, 19, o rapaz com seus 20, 25, tá certo? Não estão isentos de serem seduzidos e caírem na armadilha do mal e colocar aí o seu casamento numa condição desfavorável, de tristeza, de angústia, de insatisfação, tá certo? E outro sim, esse é um dos fatores que tem aí separado muitos casais, aonde tem as relações extraconjugais. Então você deve fugir disso, tá certo? Quais os canais que pode entrar na nossa vida uma relação extraconjugais? Uma delas são as novelas de televisão. A outra situação, sim, quando você casa, você agora está entrando para o lado dos casados. Você agora não deve se comportar como solteiro. Uma vez casando, tem que se comportar como casado. Não adianta casar e querer ser rapazinho solteiro ou mocinha solteira. A partir do momento que fez ali a jura de amor, ambos os lados precisam os dois cumprirem as promessas que fizeram. As testemunhas estavam olhando, tanto de um lado quanto do outro. A sociedade também estava olhando. O meio jurídico que validou o casamento também. Então o que está em jogo em torno da união de duas pessoas é um aparato gigantesco. Agora você vai ser observado por muitas pessoas para ver se você vai passar no teste da primeira fase, que é o primeiro ano de casado. Pode ter alguns descontentamentos, pode acontecer algum distúrbio nessa relação iniciante, porque a moça está saindo da casa dela, de um ambiente que ela tinha todo um aparato para atender ela, a mãe que fazia quase tudo para ela, o rapaz também, os pais que pagavam as suas contas. Agora ele vai entrar num outro cenário. Primeiro, o cenário que ele precisa enfrentar, a sedução. Segundo, o cenário que ele precisa enfrentar é saber escolher as amizades com que ele vai conviver dali para frente, pois essas amizades podem influenciar na condução do seu casamento para o bem ou para o mal. Outros sim,
é o compromisso mútuo um com o outro, honrar um ao outro. É outro desafio muito grande. E às vezes você está num ambiente e você precisa valorizar o seu cônjuge. O rapaz precisa valorizar a moça com quem ele casou. Então há situações que precisam ser validadas. Há pessoas que estão aí, que estão casadas há mais de 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, mas que continuam sendo seduzidos, tanto o homem quanto a mulher. Está entendendo? Então é muito perigoso a pessoa casar e não prestar atenção nessas questões. Então é necessário, você que é um casal cristão, se você é um jovem abençoado, trabalhador na obra de Deus, de repentemente a sua esposa não tem a mesma diligência que você tem, você precisa conquistá-la. Não forçar a ela a fazer aquilo que ela não consegue fazer, mas também você precisa conquistá-la. Você precisa fazer ela entender a missão de Deus na sua vida. Quantos jovens trabalhadores, outros sim, se é um jovem que trabalha na casa de Deus, ele precisa observar nesse ponto. Até ali no dia do casamento, ele era um jovem envolvido com o trabalho cristão, ele se doava de corpo e alma para o trabalho cristão. De repentemente, ele tem uma queda livre e está lá embaixo. Isso é um risco. Ambos são casados, mas agora o rapaz agora deixa de cumprir suas tarefas na casa de Deus, simplesmente porque talvez a esposa não está satisfeita que ele faça aquele trabalho, ou tem ciúme das outras moças em relação a ele, e isso tudo acaba levando esse casal a minguar, levando esse casal a não ser um casal produtivo. E isso, por eles não serem produtivos, por não estarem na casa de Deus, envolvidos no trabalho cristão, o que vai acontecer? Eles vão procurar outras coisas fora do contexto. E isso é um perigo muito grande. Principalmente se a nova moça que casou, ela tem um emprego, ela precisa tomar cuidado com aquela saidinha na parte da tarde para tomar um sorvete com a galera do escritório. Tem que tomar cuidado com tudo. Aquele que casa, ele precisa vigiar em todos os cantos ao seu redor para não ser surpreendido. Nem a moça. A moça que tem seu emprego, ela não precisa deixar o seu emprego porque casou, mas ela precisa ter cuidado que ela casou com um rapaz e ela precisa honrar esse rapaz. Muito cuidado com os elogios, muito cuidado com aquelas intenções, com os convites que se faz, porque agora você tem um marido. Da mesma sorte é o rapaz. Da mesma sorte é o rapaz. Ele precisa saber que mesmo ele sendo um rapaz servo de Deus, que ele tem seu emprego, mas é um rapaz boa pinta, ele tem que tomar cuidado com os elogios, com as coisas que as moças andam dizendo a respeito dele, que isso às vezes pode ser um desequilíbrio que pode impedir que ele tenha sucesso no seu casamento. Há muitos casamentos que duram um mês, há muitos casamentos que duram 60 dias, 90 dias, outros duram um ano, outros duram 3 anos. Muitos que se casam estão se separando. Por quê? Porque precisam administrar agora esse tempo de casado. Muito cuidado, você que é jovem cristão, tanto a moça quanto o rapaz, vocês são ativos na obra de Deus, não deixe de fazer a obra de Deus por causa de algum capricho. Você precisa remir o seu tempo, um pouquinho para você e um pouquinho para o Senhor. Você precisa remir o seu tempo, porque quanto mais a gente deixa as coisas de Deus e vá procurar outras coisas lá fora, somos facilmente seduzidos por alguns males que podem impedir que o nosso casamento tenha sucesso. Então, o que diz o livro de Eclesiastes? Que muitas coisas acontecem, né? O que ele diz? Melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Mas se você ler esse capítulo, ele está falando dos males da vida, dos problemas que surgem, das dificuldades que vão surgir, que esse novo casal precisa estar preparado, com as estruturas sólidas,
para suportar as adversidades que virão. Tudo bem, casou, maravilha, festa, que maravilha, você é a esposa mais linda que eu escolhi, você é o marido mais abençoado que eu escolhi, mas depois que passa o período da festa, vem as batalhas diárias. Vocês precisam batalhar para ficar juntos, vocês precisam batalhar para poder manter aquilo que vocês falaram. O que você falou com o rapaz? Que você ama ele. O que você falou com a moça? Eu amo ela. Então, para manter isso, dá trabalho. As ofertas vêm, os galanteios vêm, aquela palavrinha, você tá linda, sempre você vai ouvir, menina. Aquelas palavrinhas sobre o rapaz também, os adjetivos sempre vão surgir também, vão surgir por um período. Se vocês resistirem a essa primeira fase, essa tentação externa, vocês têm condições de ser vencedor. Eu também já recebi bilhete, já recebi telefonema, mas ignorei todos. Por quê? Quando eu era novo, essas coisas são comuns. Às vezes as moças, elas não ainda entenderam que aquele rapaz ou aquela moça casou. Então, se vocês agora decidiram viver junto, precisam agora preparar o plano de ação para vocês viverem junto. Porque até ali, vocês lutaram o tempo todo para comprar os móveis, para a moça se preparar, comprar o seu enxoval. Esse trabalho que vocês tiveram, ele consumiu muitas energias de vocês. Quando vocês chegam no casamento, vocês já chegam desgastados pelo trabalho que tiveram antes, pelas dificuldades em pagar os móveis, em pagar as contas, em pagar tudo isso. Vocês já chegam no casamento com essa dificuldade, com esse desgaste. Agora vocês precisam recompor as forças para seguir adiante. Senão daqui a pouco a moça vai achar que ter casado com aquele rapaz foi um péssimo negócio. Senão o rapaz vai achar, por ele ter casado, foi um péssimo negócio. Daí vem a sensação de que não tem liberdade, daí vem a sensação que já não está bom mais, que não é mais feliz, vem o choro, a dificuldade de relacionamento e tudo mais. Primeira coisa que eu quero dizer para o casal, uma das primeiras coisas que eu digo: ponha Deus no meio do seu casamento. Tenha uma vida intensa de oração. Procurem orar a Deus juntos, resolver os seus problemas juntos, para vocês enfrentarem o inimigo. Olha, eu estou dando uma introdução, não estou com esboço, tá certo? Eu gostaria de fazer um esboço detalhadamente, pausadamente disso aqui, mas você que casou ou vai casar, tenha cuidado com isso. A primeira fase do casamento, os primeiros meses do casamento são uma maravilha, mas depois vem a conversa séria, que o rapaz precisa se manter no seu emprego para poder estar dando sustento para aquela moça bonita que ele tirou da casa do pai dela. E a moça que bonita que o rapaz tirou da casa do pai dela precisa honrar esse seu marido, honrar o seu esposo, ser fiel a ele. E isso, no meio que nós estamos vivendo, tem sido difícil. As pessoas estão com mentalidades diferentes, mas eu tenho certeza que se você fizer direitinho a receita que Deus deixou, honrando um ao outro, dando honra ao marido, dando honra à esposa, a esposa dando honra ao marido, eu tenho certeza que vocês serão um casal vencedores e terão a oportunidade de envelhecer junto. Hoje eu vi uma matéria de um casal que estão casados há 84 anos. Qual a receita que eles colocaram no casamento deles? Colocaram Deus em primeiro lugar no seu casamento. Olha só que lindo. Então, as famílias nos dias finais, nos dias atuais, estão tendo dificuldade para poder se manter. Quantas mulheres estão sendo seduzidas aí, enganadas, e o seu casamento todo destruído. Então, você que é um jovem casal, tenha cuidado. Você casou? Então agora, senta e faça um plano de ação para vocês se cuidarem. Orem a Deus, busque ao Senhor. Você que casou há pouco tempo e está com seu casamento balanceado, ore ao Senhor. O Senhor lhe dará a vitória que você precisa. Você, moço, que casou e está achando que o seu casamento foi um tiro no pé, ore a Deus.
Uma das coisas que é interessante é a pessoa casar com a razão, não somente com a emoção, viu? Você pode ver, eu não sou tão chegado, a beleza, tá certo? Mas houve alguém que gostou de mim e eu gostei dessa pessoa, tá certo? Então, o amor de Deus, o amor que Deus coloca no coração da gente, ele faz com que nós busquemos uma pessoa ideal para nossas vidas. Eu entendo que talvez pode ter acontecido uma situação e outra, pode ter acontecido algum deslize na vida de cada um, mas procurar a viver em paz, a viver bem, é o melhor caminho. Então tenha cuidado com a sedução, tenha cuidado com as armadilhas, tenha cuidado com o trato um com o outro, tenha cuidado com a vida espiritual de vocês, mantenha ela em dia, porque Satanás, ele não dorme, tenha cuidado com as amizades pós-casamento. Se essas amizades elas estão minando o seu casamento, afaste-se dessas amizades, tá certo? As amizades elas precisam somar para mais e não para menos. Tenha cuidado com aquilo que você anda vendo nas novelas, tá certo? Novelas, esses temas que eles colocam são temas destruidores de família. Procure estudar um pouco mais, procure ou pesquisar um pouco mais sobre as coisas. A vida não é só trabalhar e comer, não. A gente precisa ter cuidado com tudo que está à nossa volta. O que diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5? A primeira carta de Pedro, eu quero ler para você, para a gente encerrar. Primeira carta de Pedro diz, deixa eu falar para vocês aqui. A minha esposa está para chegar porque a minha mãe foi operar. Isso é 1 Pedro capítulo 5. O que diz? Versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. O que está dizendo? Sede sóbrio, ou seja, com juízo. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então tenha cuidado, o inimigo ele não dorme com a gente. Tenha cuidado, valorize o seu casamento, viu? Tenha cuidado com a sua vida, rapaz, você que casou. Valorize a sua esposa, a esposa valorize o seu marido. Procure entregar o seu casamento no altar de Deus. Eu tenho certeza que você será próspero no seu casamento. Que Deus abençoe a sua vida em tudo, no nome de Jesus.